meus amigos, nesta edição, o MPSP+, traz um convidado para lá de especial. Estou aqui com o Dr. Paulo Reale Nunes. Era o procurador mais antigo da instituição até um dia desses. Ele acaba de se aposentar e vai conversar conosco acerca da sua trajetória no maior Ministério Público do país. Dr. Paulo, muito obrigado pela gentileza de atender o nosso convite para essa entrevista. Sei que o senhor deve estar até meio emotivo, porque a aposentadoria acabou de sair. Mas eu queria, doutor, começar a nossa conversa falando do Ministério Público que o senhor encontrou nos anos 70. Em 73, parece que o senhor ingressou na instituição. O que era o Ministério Público naquela fase, doutor? Era uma coisa muito diferente do que é hoje. O Ministério Público nós trabalhávamos com o crime, no setor criminal. O cível era muito pequeno, família, uma outra ação de Estado em geral. Fazíamos trabalhista em algumas comarcas e tal. Eu trabalhei um ano ainda com o Código de 1939, o Código de Processo Civil de 1939. O Código de 73, na verdade, ele entrou em vigor em 74. Certo. E foi aí que começou realmente a mudança, né? O Ministério Público era absolutamente desaparelhado, né? Comentava agora com você que eu vim me despedir dos funcionários da Secretaria e que se tivesse sido há 50 anos, eu me aposentando há 50 anos, eu não teria de quem me despedir, porque o Ministério Público não tinha funcionários. Nós não tínhamos, dependíamos exclusivamente do Judiciário. Até máquina de escrever era do Judiciário. Ou você arrumava uma com o juiz, ou então você se virasse para ter uma máquina sua, né? Sim, sim. Era outra realidade, outro mundo. Outro mundo. Perfeito. Agora, doutor, o senhor, por que o senhor foi atraído pela carreira? A instituição era pequena. Como é que o senhor tomou conhecimento da existência da instituição? Como é que o senhor observava a atuação dos promotores da época? Por que o senhor se interessou por ingressar na carreira? Olha, eu assisti a entrevista do Florindo recentemente e a minha história é completamente diferente da dele, nesse sentido. Sim. Ele foi aluno de promotores, ele falou do isso. Dante Buzana, do Hermínio Max Porto, do Seu de Mello, e foi incentivado, sei lá, motivado por isso. Eu virei promotor por acaso, realmente por acaso. Eu, uma vez já falei para você que eu queria mesmo era ser jornalista. Eu fui radialista muito moço, muito criança quase. Certo. E eu fiz o curso do ensino médio hoje, eu fazia científico, mudei para o clássico e queria fazer a Casper Libero. Mas meu pai era advogado, formado na São Francisco em 36. E eu, durante o curso colegial, que se chamava à época, né? Eu fui mudando, acabei entrando na faculdade, mas eu não tinha nenhuma notícia de Ministério Público. O promotor público, para mim mesmo, era aquele promotor público de filme americano, que ele nunca é muito simpático, na verdade, né? Ou eles tratam o promotor como um imbecil que o advogado vai trucidar, ou ele é um carrasco que vai fazer, né? Não há meio termo, né? São extremos. E eu fui fazendo o curso meio com uma ideia vaga de advogar com meu pai e tal. E quando me formei, eu percebi que eu só ia atrapalhar meu pai, na verdade, que advogava sozinho há 3 décadas, mais de 3 décadas. E eu aí também percebi que eu não saberia advogar, não sabia cobrar, não tinha esse punch do advogado. E parti para os concursos. E aí, por isso que eu digo que foi meio por acaso. Porque o primeiro concurso que abriu foi o do Ministério Público. Sim. Eu fiz o primeiro concurso, aliás, o Florindo referia ao tema de redação, que foi uma loucura, e eu não passei. Mas naquele ano houve 2 concursos do Ministério Público, outro acaso. E no segundo concurso eu passei. E eu tomei posse sem nunca ter visto um processo criminal na minha vida. Eu fui aprender isso com o Dr. Alcimar Barreto de Araújo, o pai, lá em Rio Claro, que foi o promotor titular que me recebeu, né? Ou seja, na sua época, a formação
terminava na prática, né? Porque os novos eram meio que tutelados, né? Que tinham mestres dentro da própria instituição. Na verdade, isso não era oficial, mas não havia curso. Houve uma palestra na manhã da posse, em que foi muito proveitosa, diga-se de passagem, porque eu aprendi pelo menos duas coisas, né? Assim, já que foram ditas muito claramente. Que primeiro não era para carteirar. Certo, certo. E a segunda, dita pelo doutor Quintanilha, nunca denuncie sem olhar o Código Penal. Ou seja, não denuncie de cabeça. Mesmo que seja um 129, um 171, Vai vá lá olhar para ver conferir. se está certo isso daí. Perfeito. Eu acho que foi um bom conselho. Aí você ia para a comarca, para a sua circunscrição, e sempre havia alguém que... Eu tive muita sorte, porque tive o Alcimar Barreto, o pai, era um promotor fantástico e era foi um ícone da carreira também. Sem dúvida, né? sem dúvida. E aprendi com ele. Aí eu fui tomando gosto. E eu acho que o que me atraiu realmente no Ministério Público foi o fato de que você é uma parte, mas você é imparcial. Perfeito. Isso é para poucos, não é verdade? Sem você dúvida. Você é parte, mas você é imparcial. E se você tiver essa visão, você tem uma boa dinâmica de trabalho no Ministério Público. Não tem dúvida, doutor. Agora, se na sua época não havia a escola, o senhor participou, né, da implantação da escola na instituição, porque o senhor participou do conselho, né, da escola quando ela surgiu na época do doutor Cláudio Alvarenga. Fala um pouco sobre isso, doutor. A escola formou-se um conselho quando a criação da escola foi um decreto assinado pelo governador Quércia lá no Palácio. Certo. Houve uma delegação, eu também estive lá e tal. E a essa altura eu já estava na capital, tinha acabado de chegar na capital. E havia um conselho da escola, de que participavam o procurador-geral, participava o corregedor, participava o procurador representando, acho que, o colégio, e o conselho, e havia uma participação de um promotor, e eu fui indicado. E nessa situação, eu fui indicado como secretário desse primeiro conselho da escola, chamava na época escola, hoje chama Escola Superior, Escola Paulista do Ministério Público, certo. O nome inicial. E eu fui. A escola era muito desestruturada e o primeiro diretor foi o Burle, fez o que pôde, eram palestras, não eram cursos, né? Um outro ciclo de palestras, mas foi a semente, né? E eu tive realmente essa participação, que eu me lembrei, para dizer a verdade, conversando com você aqui antes. Perfeito, perfeito. Mas teve essa participação importante, porque hoje eu pessoalmente não imagino, né, o Ministério Público sem a escola, né? Não dá para imaginar, não dá para imaginar. Nós não vivemos mais aqueles tempos heróicos que o senhor viveu, né? De fato, não dá para imaginar, não. É difícil de imaginar. Agora, doutor, o senhor então passou pelo interior, veio para a capital no final dos anos 80, não é isso? Isso. E o senhor deve ter atuado tanto na esfera criminal, lá no começo, mas também na esfera civil, porque o senhor pegou o finalzinho da sua passagem pelo interior e aqui na capital, já com a Constituição de 88. Né? Sim. Que área que o senhor, mais gostou de atuar? O que lhe dava mais satisfação nessa missão que o promotor de justiça tem de fazer a diferença? Vou falar uma coisa surpreendente. O atendimento ao público. O atendimento ao público? Por quê, Que doutor? foi feito no interior. Porque ele te coloca em contato com a realidade. E o atendimento me dava muita satisfação. Entendi. Resolver alguns problemas que isso não é uma função institucional importantíssima no sentido, mas é importante para a formação da gente, é um contato com a realidade. Agora, isso é uma coisa. Com relação a direito, eu trabalhei muito tempo com direito público, né? Muito tempo. Eu, na verdade, era muito mais ligado ao civil do que ao crime. Certo. E mesmo no interior, eu fiz muito acidente de trabalho e
e gostava disso, por incrível que as pessoas devem até rir. Mas gostava. Eu gostava de fazer. E eu trabalhei muito tempo com direito público. Eu fiquei mais de 10 anos em mandado de segurança aqui na capital. Tanto em primeira como em segunda instância, convocado 2 anos da Procuradoria Civil. Né? Naquele tempo, ainda é Procuradoria Civil, né? Mandado de segurança. Quando eu fui promovido a procurador, você não tinha opção, na verdade. É meio como está hoje. Você vai para criminal hoje. Certo. Naquele tempo você tinha que ir para o HC. Entendi. Você tinha que ir para o habeas corpus, porque havia as remoções antes e o que abria sempre era o habeas corpus. Entendi. E aí eu me adaptei e gostei. E nunca quis sair, porque é outro contato com a realidade que você tem. A Procuradoria Criminal e a Procuradoria de Habeas Corpus, eu acho que tem um contato com a realidade muito, muito claro. Por trás né? dos processos há histórias. Tem uma história ali, não não são interesses econômicos. Sem né? dúvida. São dramas humanos. Aliás, doutor, se o senhor me permite, essa sua resposta, olha, a minha grande paixão era atender o público. Acho que ela fala muito sobre quem é Paulo Reale Nunes. O senhor é um escritor, né? Além de ser membro do Ministério Público, e eu suponho que esse seu interesse pelo contato com as pessoas que procuravam a instituição deriva disso, do seu interesse pelas histórias humanas. Fala um pouquinho dessa sua veia literária, doutor. Quantos livros o senhor já lançou? E se agora, com mais tempo, a gente vai poder aguardar novos títulos? Na verdade, eu não sou um escritor, eu sou um escrevinhador. Eu escrevi 2 livros de pequenos contos, pequenas histórias. Alguns que podem ser considerados isso que se chama de causos, né? Mas alguns que Algum relatam... conto inspirado em algo que o senhor tenha vivenciado na instituição, algo que o senhor tenha presenciado, ou algum personagem que o senhor atendeu? Não me lembro disso, mas quem escreve sabe disso, né? Tudo que você vive perpassa e vem. Sem dúvida. Não me lembro de nenhum personagem que tenha sido inspirado por alguma vivência. Mas eu diria que mesmo a ficção tem um pé na realidade. Nenhuma ficção é 100% ficção. Não é. Aliás, todas as minhas histórias têm um pé na realidade. Realmente isso tem, porque são histórias que me contaram de alguma forma e que eu transformei não exatamente, não contei a mesma história, mas me inspirei nessas histórias para contar. Algumas gozadas, a maior parte, e outras nem tanto. Perfeito. E agora, com mais tempo, o senhor pretende se dedicar à literatura, doutor? Olha, pretender, eu pretendo. Não sei se... Eu tenho escrito pequenas memórias hoje em dia. Certo. Na verdade, é mais uma prevenção do Alzheimer. São coisas para mim mesmo, para não esquecer. E esses pequenos textos eu tenho me dedicado como exercício de escrita a isso daí. Não sei se eu vou conseguir escrever outras coisas, mas tentar, eu acho que eu vou. Perfeito. Doutor, uma outra questão que me parece interessante, agora eu estou conversando um pouco com as novas gerações. É claro que um promotor de justiça, um estudante de direito, para ser aprovado no concurso do Ministério Público, ele domina ali. Senão, se ele não dominar, ele não é aprovado, que é um dos concursos mais difíceis do Brasil. Mas para ser um promotor de justiça, o senhor acha que também, para além da formação jurídica, ele tem também que se interessar por outros assuntos, seja literatura, seja cinema, seja lá o que for, ou seja, um promotor de justiça é feito só pelo conhecimento jurídico ou outros fatores contam na sua avaliação? Não, eu acho que os outros fatores contam às vezes até mais. Eu acho que esse processo de seleção, tanto do Judiciário quanto do Ministério Público, tem uma falha fundamental, que vou chamar de conhecimentos gerais, vamos dizer assim, um pouco de filosofia, sociologia, em suma, humanidades. Sim. Eu acho que isso é fundamental, é realmente fundamental. Concordo plenamente, doutor. Doutor, nosso tempo está se esgotando, foi uma grande satisfação o senhor conceder essa entrevista para a gente.
que de certa forma serve como uma homenagem pela sua trajetória de quase meio século na instituição, e tenho a certeza que o senhor deixa uma grande lacuna aqui no Ministério Público de São Paulo. O senhor é uma figura muito querida tanto pelos membros quanto pelos servidores da nossa instituição, e eu desejo ao senhor felicidades nessa nova fase da vida, doutor. Muito obrigado, fiquei muito feliz de poder dar esse testemunho. Obrigado, e obrigado a você também que nos acompanha. Até a próxima edição. E aí, você gostou do programa? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, youtube.com/mpspoficial. Aproveite e siga também o MPSP nas outras redes. Instagram, MPSP_oficial. Twitter, MPSP_oficial. E Facebook, MPSP.oficial.